Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Amém. Queridos, é muito bom ter a liberdade da pessoa, do Espírito Santo na nossa vida, né? E essa semana ele vem cozinhando algo no meu coração. E eu quero que você entenda uma coisa, antes de eu compartilhar o que eu quero te falar. Vou abrir um parênteses aqui para compartilhar algo. E muitas vezes nós vemos os próprios apóstolos, né, a pessoa de Jesus, levantando aquelas plaquinhas de cautela, de cuidado, muitas vezes nós conversamos assim com os nossos filhos, olha, cuidado e tal. E essa semana Deus me impressionou isso no meu coração para que eu levantasse uma placa, justamente para que a gente pudesse ser balizado, né? Você lê, por exemplo, o livro de Timóteo, né, a carta pessoal que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, você vai ver que ela está lotada de recomendações, até porque ele era um jovem, né? E ele precisava dessas balizas. Então Paulo fala, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, presta atenção na sã doutrina, dessa maneira, assim, você cuida de você e você cuida das pessoas. Então eu estou em liberdade nessa manhã, como teu pastor e como irmão mais velho, se é que eu posso dizer assim, a compartilhar em amor no teu coração algo que eu considerei essa semana quando o Espírito Santo começou a me falar, me mostrou algumas passagens, algumas frases que nós vamos colocar, um grande alerta para que a gente tome cuidado e não caia naquilo que o pastor Paulinho falou muito bem aqui na quinta-feira, nas ciladas do inferno, né? Em detalhes que são tão sutis e às vezes eu não estou percebendo que eu já estou nessa panela sendo cozinhado, tá certo? Então nós estamos fora dessa panela no nome de Jesus. Então quero falar um pouquinho, abre a tua vida em Lucas. Bota para mim, Tiago. Só faltou colocar uma sirene. Pom, pom, pom. Ok? Daquelas contaminação radioativas, né? Mas eu quero falar nessa manhã sobre a apostasia da fé. Ela não chegará, ela já chegou. Em Lucas capítulo 18, gente, vá comigo nessa manhã, eu quero te pedir, você pode receber essa mensagem de duas maneiras, e a maneira que você tem no teu coração de receber pode fazer toda a diferença. Mas eu sei, ao longo de muita jornada no tempo na igreja, olhem para cá, você já abriu em Lucas 18, eu posso receber como uma ofensa, ou eu posso receber não como uma repreensão, mas como uma advertência. Quando Deus chega para mim, como pai, ou com meu pai, meu filho, cuidado com isso, e a gente presta atenção. Falou, pai, beleza, é isso aí. Quem está pegando? É assim que Deus trabalha. Ele não está aqui nessa manhã para bater em ninguém, porque Deus não faz bate, papai, isso não existe, né? Deus não faz isso. Mas a gente vê isso inserido, né? Você quer ver agora? Olha, o Espírito Santo está me lembrando, veja que legal, ele é muito bacana, né? Em Apocalipse, por exemplo, das 7 igrejas da qual os anjos da igreja, os líderes da igreja recebem aquela mensagem, você vê que em todas elas há correções, né? Cautelas, cuidados. Só eu estou sabendo disso, está lembrando disso? E muito legal. Agora em duas, são 7, só em duas, a palavra é assim, olha só, tá legal? Ó, presta atenção, continua assim. Em duas. As outras 5 precisava, e eu creio que de vez em quando isso acontece, isso não é do nada, né? Eu gosto dessa liberdade, porque Deus ele interrompe a gente. Eu estou numa série de mensagens muito boa, a gente vai continuar, Jesus não voltou, mas hoje eu quero que você entenda essa palavra, apostasia da fé, da qual o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. E um cuidado que nós precisamos ter para nós começar. Se nós começamos bem, nós estamos com Deus, nós vamos terminar muito bem. Você vai terminar muito bem. Diga, eu vou terminar muito bem. Em Lucas capítulo 18, os 8 primeiros versos começam assim no verso 1, óbvio. Disse Jesus em uma parábola sobre. Então já está falando o relato sobre a questão dessa parábola. E aqui está colocando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ponto. Vamos dar aqui uma interpretação e um entendimento sobre isso. Não é uma questão, gente, de nós orarmos
e nós estamos repetindo e pedindo as mesmas coisas, porque fala de uma importunação. Já vi tanta coisa errada falando sobre isso aqui, porque aí nós estamos fora do princípio da fé. Jesus disse: tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Então, se eu faço a mesma oração 70 vezes, é a prova, 70 vezes eu não estou crendo. Alguém já captou isso? Então a questão, eu não quero tirar a questão, não quero colocar aqui sobre oração, mas Jesus está falando assim, sobre a necessidade, escuta isso aí, de nós sermos pessoas perseverantes no nosso relacionamento com Ele. Oração é relacionamento, é comunhão. De nós sermos consistentes. Quem está pegando? E não esmorecer nessa consistência, nessa perseverança. O que, óbvio, tem tudo a ver, como o Rafa falou, escolhas, decisões, né, uma batida. Agora, recentemente, estava conversando com um grupo falando sobre uma determinada batida, que nós temos que ter um ritmo, da qual nós não podemos abrir mão desse ritmo, porque ele é saudável para a gente. Alguém entende? Eu vou dar um exemplo aqui para aqueles que fazem preparação física, óbvio. Você tem lá uma frequência cardíaca mínima e máxima. Mas, por exemplo, para você queimar as calorias necessárias para a tua idade, para o teu peso, existe uma faixa de frequência cardíaca, para quem não sabe. Então, a pessoa ela pode estar achando que está fazendo um exercício, mas a sua frequência cardíaca não atinge ao ponto que realmente está queimando, e você está ali metabolizando aquilo ali e tal. Então não vai adiantar de nada. Então eu falo às vezes com as pessoas: pastor, não é bom caminhar? Maravilha! Sabe o que vai conhecer com caminhada? É só o início. Você vai começar a caminhar, daqui a pouco o seu corpo vai se adaptar àquilo. Não tem como você caminhar mais forte, porque a sua frequência cardíaca já não está chegando aonde tem que chegar, vai ter que correr. Aleluia! Não da polícia, aleluia! Então, é o óbvio. Quem está pegando? Então está lá o cara, 300 anos caminhando, um saco de pipoca na mão, uma batata frita, uma Coca-Cola na outra. Realmente, cara, por que você está caminhando? Não, estou fazendo um exercício. Você está fazendo um exercício que não vai adiantar de nada, porque não atingiu aquela frequência. Esse exemplo é ridículo, para te mostrar que muitas vezes nós estamos tendo um momento de viver a nossa crença completamente indevido da verdadeira crença como deve ser, achando que nós estamos vivendo a crença, mas não está queimando o que precisa queimar e não está contribuindo para a minha saúde. Quem está pegando? Bom, esse exemplo foi legal, porque em cima disso aí eu quero conversar sobre isso. Então Lucas está falando disso, e nós sabemos aqui o que está escrito da história de uma mulher que pedia ao juiz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e ele já não aguentando mais, como diz o outro, cheio, olha aí, vou julgar a causa dessa mulher e tal. E no final dessa história Jesus vem falando: olha só, e Deus não fará isso com seus filhos? E vem clamando de dia, ele não manifestará a sua justiça, não responderá. Mas o ponto aqui, ligado à perseverança nossa, da nossa comunhão, da nossa continuidade em andar com Deus de maneira consistente, é essa que Jesus fala no final. Vamos pular para o verso 8, ele dizendo assim: contudo, final do verso 8, quando vier o Filho do Homem, achará porventura, crença, escreve aí, crença, na terra? Ele estava falando sobre aquele que tem comunhão em perseverança e consistência. E aqui no final ele está falando: ele achará essa crença. É por isso que eu quero conversar sobre isso, porque às vezes essa palavra, que muitos podem não entender, e às vezes tem uma noção só de um lado, que é a apostasia da fé, da qual Paulo cita sobre isso. Deixa eu ir colocando algumas frases aqui para você ver. Jesus está falando nessa passagem de uma maneira de viver apóstata da verdadeira crença. Achará a verdadeira crença sobre a face da terra? Mas crença todos nós temos. Mas a minha pergunta é essa: a minha crença está com base
na verdade? Ou a minha crença tem uma base na maneira de eu pensar a respeito, ou na minha axiologia, ou no meu ponto de vista, ou como eu penso? Gente, essa semana o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, e eu comecei a ver aqui uma porta da qual o inferno ele vai cozinhando o povo de Deus, gente, para que a gente saia dessa vivência, dessa consistência em cima de uma verdadeira crença bem clara dentro de nós. Estava conversando com os pastores ali. É uma tendência natural, mas será, uma boa pergunta para todos nós, eu me incluo nisso, gente, essa conversa aqui é para nós, amém, queridos? É uma placa para todos nós. Será que eu tenho sido moldado pela verdade como crença? Ou eu estou tentando moldar Deus ao que eu acho, o que eu penso? Boa pergunta. Uma outra maneira de dizer isso, será que eu estou gravitando ao redor de Deus ou na verdade eu estou querendo que Deus gravite ao meu redor? Estou trocando posições. E agora eu vou colocando algumas frases aqui, a gente vai conversar algumas passagens. Mas isso aqui, gente, é um verdadeiro alerta. Eu coloquei ele perigo, porque às vezes isso é um perigo, é um alerta, onde às vezes a gente fica ali numa cegueira, sem entender muito isso, e a gente acaba indo para outro esquema. Aí Jesus pergunta, quando eu voltar, eu vou encontrar essa verdadeira crença, essa verdade viva no coração do meu povo, acesa. Você lembra que Jesus, em Mateus, no capítulo 25, ele vem dizendo que o amor se esfriará de quase todos? Você entende? O amor de Deus é Ele. Quer dizer que então Ele, ver Deus, enxergar a Deus e a sua palavra, está sendo embolado muito no meio da igreja, por várias coisas, a gente vai comentar. Então pega mais aí comigo. Apostatar significa abandonar. Isso aí são sinônimos, se afastar, retirar, desligar. Gostei disso aí, desligar. Agora o conteúdo aqui, do qual o Espírito Santo me mostrou, não é se apostatar da fé ao ponto de dizer assim, eu rejeito a Jesus, eu não sou mais crente, não aguento igreja, tchau, um abraço, eu vou por aí viver a minha vida. Não estou falando sobre isso. E eu não creio também que Jesus está falando sobre isso. Jesus, na verdade, ele está falando, vem cá, Elinho, a crença da qual você começou, ela tem crescido em você, ela tem te moldado, ela tem te transformado, ela está viva dentro de você até o final? Ou agora várias coisas estão competindo, concorrendo, e agora você está pensando de uma outra maneira, você está enxergando de outra maneira e tem tentado conviver com isso. Eu não estou falando daquela pessoa, gente, que não tem mais o Espírito Santo, que eu quero te falar, uma vez que você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é nova criatura, cara. Há muitas novas criaturas nessa condição, mas que já não estão mais vivendo ligadas à verdadeira crença, estão desligadas dela, mas há uma crença ali dentro. Não é a verdade, é uma outra maneira de pensar, que ele incluiu, que ele colocou para dentro como a sua maneira de viver. Vamos pensar nisso. Pensa nisso comigo nessa manhã. O inferno é danado para jogar em cima de mim e de você tantas coisas. Uma delas é o seguinte: eu não aguento mais esse negócio de igreja, não aguento mais esse negócio de pastor, isso aqui de gente, papapá e tal. Mas já vi de várias, eu não sigo homens, e são as frases que a gente ouve por aí. Eu vivo a minha maneira com Deus, eu tenho meu relacionamento com Ele e tal. Essas ciladas, a gente escuta uma coisa: Deus, Ele se mostra sobre a face da terra através de homens. Ele está em mim, eu sou corpo dele, você também. Nós temos que aprender a separar isso de maneira contínua. Você sempre vai me ver, mas separe o Elinho, pessoa, da função, do ministério do qual Deus chamou os homens para exercerem como representantes dele. Isso para todos os pastores. Não mudará essa questão de estarmos congregados e alguém, na pessoa do Espírito Santo revestido, sendo usado por ele, vai te falar tudo que você precisa, e eu também.
Mas as pessoas têm se desligado. Isso não é novo, mas são contaminações de coisas que fazem com que a pessoa pense diferente. Ah, pastor, eu sigo, olha, já ouviu essa frase? Eu sigo a Deus, eu não sigo homens. Lindo. Na boca do inferno, não, na boca do inferno, mas eu sigo a Deus, não sigo a homens. Que declaração é essa? Ó, nobre igreja. Mas isso não é novo, né? O apóstolo Pedro dá essa declaração muito legal. Gente, os espíritos através de pensamentos, você entende? O capeta não vai aparecer na tua frente, feio para burro, para dizer, não vai mais à igreja, ou não presta atenção naquilo que está... Ele vem sutilmente lançando um pensamento. Eu só vou te falar uma coisa, isso de um modo geral, não estou falando só da minha pessoa. Quantos creem que os pastores têm que ser perfeitos? Digam aleluia. Graças a Deus, nenhum aleluia. É muito bom separar a pessoa da função ministerial, do trabalho de Deus, de maneira contínua. Você já reparou que Deus escreve sobre homens imperfeitos? Davi, grande homem de Deus. Ah, pastor, tudo que eu quero é falar com Davi. É mesmo? Ele botou Urias lá para morrer, para ficar com a mulher dele, rapaz. Moisés, puxa, o dia que eu encontrar Moisés, eu vou me ajoelhar, Moisés perfeitamente matou um assassino safado, meu irmão. E tantos outros. Paulo. Você entende isso aí? E não permita ser contaminado no seu pensamento por uma maneira estranha de estar desligado da verdadeira crença. Olha o que Pedro diz no verso número 20, do primeiro capítulo de 2 Pedro. 2 Pedro, primeiro capítulo, verso 20. Sabendo primeiramente isto, meus irmãos, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, verso 21. Entretanto, homens, diga homens, representantes de Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo, diga aleluia. Deus instituiu, escuta isso, uma maneira de nós crermos e sermos edificados, da qual Ele instituiu e está na sua palavra e jamais mudará. Como é que eu posso ter a liberdade de pensar a respeito e não concordar e falar que não, eu vou servir a Deus ao meu jeito, como eu penso, como eu acho? Está contaminado. Se passar lá o contador Geiger no cara, a radioatividade dele está em alta e não sabe, porque caiu nessa cilada. Esse é um detalhe importante. Vamos caminhando aqui em algumas coisas para a gente pensar. Uma boa parte da igreja aborda a crença do ponto de vista do que acha e o que quer. Não é do ponto de vista como deve. Estou conversando em amor com os meus irmãos, amém, queridos? Para todos nós isso. Para mim também. Então, é como deve, ou como eu acho, ou como eu quero, como eu penso. Aqui estão os grandes desvios da igreja. As verdadeiras apostasias da fé são essas. Eu agora estou vivendo por uma crença que eu montei. Mas ela não é de acordo com a verdade. Mas eu montei meu esquema de vida. Meu esquema de servir a Deus. Ou de andar com Deus. Não sei. Eu vou checar na palavra e a palavra diz outra coisa. Não, pastor, mas o senhor está me julgando, porque aqui eu estou pensando nisso. Cara, não estou te julgando. Mas o teu comportamento, ou aquilo que está acontecendo contigo, é a prova de que não está em linha com a palavra. Vamos colocar junto? Quem está pegando isso nessa manhã? Isso é para todos nós, gente. É nós olharmos. Que interferência é essa que chega no meu cérebro, que permite concorrer com a verdade ao ponto de ganhar espaço, e daqui a pouco eu estou nessa caminhada, nessa corrida, porque eu estabeleci
A minha maneira de viver com Deus. É a minha maneira de viver com Deus ou é a maneira certa de viver com Ele? Graças a Deus Ele não entregou para mim e para você. Elinho, olha só, é a Bangu, você faz o que você quiser. Na minha época a gente falava Bangu, não sei se o pessoal, né, Eduardo, eu não sei. O pessoal hoje entende a Bangu, entende a Bangu? Sair da Bangu. Bom, depois pergunta ao Marcelo, ele sabe tudo. É a Bangu? Não, não é a Bangu. Graças a Deus que a palavra não muda, hein? Aleluia! Que ela é aquilo que ela é, e Deus estabeleceu muito bem na sua palavra a relação da nova criatura com Ele, com base numa crença não que eu fiz, que eu quero, que eu acho, mas que é a verdade, que me abençoa de cima a baixo. É saúde para mim, além a frequência cardíaca, tem que ir aqui, meu filho. Então não adianta você estar achando aí que está bacana, está até suando, eu estou vendo, mas suar não adianta nada. Não meteu a frequência cardíaca onde tem que colocar, não vai queimar. Então, na verdade, não está sendo saúde para você. Daí a gente entender, muitas vezes, o que acontece com uma parte da igreja do Senhor, que eles não conseguem identificar sinais de que não tem saúde mesmo. Por exemplo, frustração, falta de alegria. Vamos lá, posso falar nessa manhã? Críticas, murmuração. Quando você encontra alguém criticando todo mundo, igreja, pastor, sai de perto. Ou então corrige ele, cara, você não sabe nada, tu está na maior furada. Isso é só um detalhe, é um painel que acende, então acende as luzes. O cara está debaixo do que ele acha, o que ele quer. Vamos lá, gente, vamos pensar. Vamos olhar para a nossa vida. A tua vida, como a minha. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé. Então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário, e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei
em maneira resumida, a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.